Capítulo 3. A verdadeira é a única e diferente. No ano de 2002, um OVNI finalmente aparece. Tails fica apavorado vendo o objeto voador não identificado e é abduzido por ele enquanto grita pelo Sonic. Mas, na verdade, é o Eggman que está pegando coisas com um guindaste cuja ponta parece um disco voador. Tails fica surpreso de ver tanta coisa que o Eggman abduziu. Eggman se gaba por ter inventado um UFO Catcher de verdade. E para quem não sabe, UFO Catcher é o nome que se dá àquelas máquinas de garra que dão bichinhos de pelúcia lá no Japão. Mas é claro que o Tails está bravo com isso. E o Eggman diz que o Tails parece sozinho sem seu amigo Sonic, e que vai lá pegar o Sonic também, para eles dois não ficar sozinhos. Mas não vai ser muito necessário isso não. O Sonic, o Grande, está na área! E sim, é assim que o Sonic se chama, Sonic o Grande. Então, Sonic o Grande veio parar os planos sem sentido do Dr. Eggman. Mas o Tails pergunta se ele acabou de sair do banheiro que o Eggman pegou. E o Sonic manda um clássico: "Cala a boca, Tails!" Só assim pro Eggman conseguir pegar o Sonic. Só quando o Sonic está cagando mesmo, né? Se não for assim, ele não pega o Sonic. Sonic, o Grande, está na área. E quando o Sonic pergunta o que o Eggman está planejando, ele explica que a próxima geração de parques temáticos da Eggmanlândia está em construção. E o UFO Catcher vai ser uma das principais atrações. Sonic pergunta se é real. E o Eggman explica que tudo no parque de diversões dele vai ser real. Um jogo de simulação de tanques, com tanques de verdade. E até os dinossauros deles são reais, apesar que o Sonic aponta que é um jacaré. Mas considerando que jacarés são descendentes dos dinossauros, então o Eggman meio que tá certo nessa, né? E vai ter até um monstro real no parque, que na verdade é só um hamster. Não sei de onde ele tirou que o hamster é um monstro, né? Mas beleza. Sonic fica furioso com as atrações do Eggman e por algum motivo quer atacar o Eggman. Tipo, é proibido fazer parques de diversões por acaso, Sonic, né? Até aí o Eggman tá certo, né? Mas o Eggman vai mostrar algo que o Sonic vai curtir de verdade. Para uma pessoa que gosta de correr muito, um jogo real de corrida, que na verdade é só uma esteira mesmo, né? Mas o Sonic percebe que tem algo errado com a esteira, e o Eggman responde que o Sonic caiu na sua armadilha, pois agora o Sonic vai fornecer energia de graça para a Eggmanlândia. E enquanto o Sonic corre, as luzes do parque se acendem, e o Eggman fica se vangloriando do quanto ele vai economizar de energia elétrica por causa do Sonic. Sonic diz que foi enganado. Parece aquele meme do Pica-Pau: "Fui tapeado!" Seria bom se ele pudesse ter a ajuda do Tails em uma hora dessas, mas o Tails também foi capturado. Tails está em um barril cheio de furos, onde o Eggman vai colocar espadas de verdade para tentar furar o Tails. Mas alguém parece não gostar muito dessa ideia. É um Knuckles, que fica bravo por saber que foi o Eggman que roubou a pirâmide dele. Sonic fica feliz por ver o Knuckles e pergunta se o Knuckles estava cagando na pirâmide. Mas o Knuckles fica bravo e responde que só estava explorando ela. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas esse mangá do Sonic é puro suco da quinta série, pessoal. É só zoeira mesmo. Knuckles ameaça o Eggman para fazer buracos nele usando seus punhos. E é claro que o Eggman sai correndo pedindo perdão. Mas aparentemente não é bem assim não. Na verdade, o Eggman foi pegar mais uma das suas atrações do parque. A verdadeira máquina de combate, Virtua Eggman. E para quem não entendeu a referência, é que a SEGA tem um jogo de luta realista chamado Virtua Fighter, entendeu? É um jogo realista, então é um robô real de luta, sabe? O Eggman mostra que o seu robô pode fazer qualquer técnica com um simples combo de controle. E é só de sacanagem, ele está com o controle do GameCube. E ele mostra que se ele apertar A mais B, o robô lança um míssil. Knuckles fica impressionado com o poder do robô, mas mesmo assim parte para a briga. Só que o Eggman, sendo o pro player de Virtua Fighter que ele é, já manda uma rajada de baixo e C.
Knuckles leva uma surra daquelas, graças ao soco mola que o Eggman tinha escondido dentro do robô. Sonic tenta animar o Knuckles, mas ele leva um socão do Virtua Eggman. Eggman vai acertar o Knuckles com um martelo e fala que está tendo diversão de verdade daquele jogo de acertar a topeira, só que nesse caso é acertar o Action mesmo. Sonic fica revoltado com isso. Só agora o Sonic começa a ativar a ultra velocidade, e isso manda muita energia para o Eggman, que parece estar gostando disso. Mas o Sonic sabe que se ele continuar sobrecarregando o sistema, cedo ou tarde ele vai ficar tão sobrecarregado que vai explodir. E o Sonic consegue se libertar usando essa técnica, quem diria, né? Eggman fica bravo por estarem sem eletricidade. Mesmo assim, ele vai tentar fazer um combo matador absoluto. Mas o Virtua Eggman não se move. Então ele vai apertar o botão reset, que, segundo ele mesmo, é para tempos como esse que o botão reset serve, né? Eu achei que era para resetar o jogo, mas se o Eggman falou, tá falado, né? Só que o GameCube do Eggman demora para reiniciar. Se fosse o Dreamcast não ia demorar tanto assim, né? Bem feito, quem manda ficar com o GameCube? Enquanto isso, o Sonic também faz uma técnica de luta famosa, o famoso Sonic Boom, com direito à foto do Guile e tudo. Quem não entendeu essa referência, eu não vou nem explicar o porquê, né? A cabeça do robô sai voando com o Eggman dentro. Porém, finalmente o GameCube se reinicia, e ele finalmente vai executar a técnica da morte absoluta. E o robô faz o ataque de plasma de Aurora, só que em vez de ele fazer isso no inimigo, ele faz a sua própria cabeça e acaba explodindo o Eggman junto. Porque demorou para iniciar o ataque, né? Ai, meu Deus do céu. E o Sonic tira um sarro do Eggman, dizendo que os machucados são de verdade. Ou seja, tudo era de verdade no parque dele. Até os machucados, né? Tudo porque no parque dele tudo é de verdade, né?